estou eu aqui de novo no chão da minha sala, sentada aqui, improvisado, mas eu creio que tudo que tem um começo difícil, Deus honra. Eu estava agora há pouco lendo, ontem eu peguei para organizar uma gaveta minha e eu achei esse caderninho aqui, que foram algumas anotações, uma das minhas primeiras anotações de quando eu conhecia Deus. E eu pude ler algumas coisas aqui e realmente ver como Deus já estava falando comigo lá no passado, em 2022, coisas que já estão acontecendo agora. E eu vejo como que é o cuidado de Deus e como é quando a gente não só ouve a Deus, mas quando a gente obedece, porque uma das coisas mais importantes é a gente obedecer. A obediência, ela dá um resultado. É o obedecer, porque Deus, ele fala com tantas pessoas, mas muitas delas não respeitam aquilo que Deus está falando, elas não obedecem. A falta de fé faz com que elas não cheguem ao propósito, faz com que elas não cheguem aonde que Deus quer para ela. E eu pude ver como que Deus me deu esse espírito de coragem e de fé, e eu louvo a Deus por isso. E eu vou mostrar algumas coisinhas aqui e compartilhar com vocês, inclusive um enfrentamento que eu tive esses dias, mas que foi debaixo de uma obediência, o inferno se revoltou e eu tive uns ataques espirituais, mas foi muita revelação de Deus também, para eu vigiar, para eu orar mais, para eu me aprofundar mais na palavra de uma forma diferente, porque antes Deus, ele revelava coisas a mim, mas eu sinto que Deus, ele estava sendo assim, ele estava me estruturando para receber realmente uma profundidade hoje que ele quer me entregar. Então eu vou compartilhar aqui com vocês algo que eu achei lá atrás, que me fez ter uma direção nova na minha vida. Eu escrevi aqui: amplia o lugar da tua tenda. Teu futuro não tem nada a ver com o teu presente. Tua estrutura de agora não está preparada para o que Deus quer na sua história. Preciso estar preparada, mudar meus hábitos, organizar mais minhas finanças, saber administrar tempo e dinheiro. O que você fez para que isso chegue até você? Entenda a direção de Deus. Ele está mandando aumentar a tenda, se preparar. Ó, tá escrito aqui, não sei se vai dar pra ver. Mas eu lembro que nessa época eu estava morando ainda lá na outra casa e onde Deus me direcionou para vir pra cá. E eu vim debaixo de obediência. E quando eu falo sobre fé, eu estou falando sobre a fé, ela é algo que a gente não vê. Ela é algo que a gente precisa crer naquilo que a gente não tá vendo. E eu não via aonde Deus estava me levando, mas eu sabia que Ele estava me direcionando para algo. E foi aí que eu decidi obedecer. Quando eu vim, eu pude ver o agir de Deus. Porque Deus, quando Ele fala para você fazer algo, Ele não vai te dizer o que vai acontecer depois. Ele só está mandando você ir. E aí você tem que ir, você tem que ter essa fé. Se Deus está te direcionando, você vai. E depois Deus vai te mostrar. E comigo aconteceu muito isso. E quando eu vim, quando eu fiz essa mudança, Deus, ele, no mesmo mês, ele me enviou todas as provisões, tudo que eu precisava. Então, quando a gente se preocupa demais, a gente não tá tendo fé, a gente não tá louvando a Deus. A gente tem que louvar a Deus quando a gente não vê nada, a gente tem que louvar a Deus, agradecer e crer quando parece que tudo tá sendo impossível, quando parece assim que nada tá dando certo, mas se Deus tá falando, faz. Mesmo que outras pessoas possam duvidar, possam falar, você tá ficando doida, mas faça porque os seus frutos é que vão fazer as pessoas ver o agir de Deus na sua vida. Mesmo que algumas não percebam, mas a maioria, elas vão ver. E Deus permite que a gente seja exposta durante aquela fase ruim. Deus permite. Eu não diria assim uma humilhação, mas Deus, ele fez isso comigo, sabe? Ele permitiu que pessoas lá atrás vissem a minha situação e hoje elas veem aonde Deus me trouxe. E eu creio, né, que desde lá de trás eu já estava me preparando. Inclusive nesse caderninho aqui eu vi muito sobre preparação. Eu vi bastante coisas, Deus falando sobre eu me preparar, e principalmente sobre a fé. E outra coisa que eu escrevi aqui, que foi em Lucas 1:26, estava escrito eu escrevi sobre gestação e fé. A nossa fé tem que ser como uma gestação, algo que parece impossível, como a gestação. Não vemos, mas cremos que está sendo gerado o milagre. Nós não vemos o bebê,
Nós não vemos ali olhando para uma grávida, mas o bebê está ali dentro e tem esse processo. Essa gravidez, ela está preparando o bebê para vir para o mundo. E a nossa gravidez espiritual é a mesma coisa. Nós temos que crer que está ali o milagre, que nós estamos gerando o milagre, mas ele ainda não está pronto. Ele não está pronto para ser exposto, ele está oculto, ele está escondido porque ele está protegido por Deus. Porque muitas vezes nós também não temos, nós mesmos não temos estrutura para suportar aquilo que Deus quer para a nossa vida. Às vezes pelo ego, às vezes pela ganância, por muitas coisas. Se Deus entrega algo muito grande pra gente quando a gente não tá preparado, o que a gente faz? Na primeira oportunidade a gente abandona Deus, porque a gente acha que a gente não precisa mais dele. A gente acha que foi tudo com a força do nosso braço. Quando a gente vive essa dependência de Deus, automaticamente, quando a gente vê o agir dele, a gente sabe que foi ele, que não foi pela nossa capacidade. Uma coisa interessante também que aconteceu, que eu me lembro que eu estava vendo aqui e estava falando sobre direção, na época que Deus estava falando para mim sobre mudar caminhos, né? Sobre tomar novas decisões e confiar nele. Eu estava buscando aí no direcionamento para mudar o espaço da onde eu atendia, porque até então eu atendia aqui em casa. E eu me lembro que eu levava as minhas cachorras para passear. E um dia eu levei elas aqui numa pracinha perto de casa e eu sempre vou por baixo, pela rua de baixo e chego na pracinha. E aí um dia o Espírito Santo falou assim, muda o caminho, vai por outra rota. E é mais subida, né, um pouquinho mais cansativo. Então vir por baixo era um pouco mais fácil, mas aí eu mudei a rota. E eu não tinha percebido que tinha um pé de amora lá. E eu gosto muito de amora, eu não sou muito de comer frutas, várias frutas, mas eu gosto muito de amora. Aí eu entendi. Deus falou assim, para você às vezes escolher os frutos, você precisa mudar o caminho. Porque às vezes a gente tá insistindo tanto em algo que não é. Ali naquele caminho a gente não vai colher. Ali naquele caminho não vai ter o fruto. Então se você muda um pouquinho, se você para de insistir naquilo e muda o caminho, você vai ver os frutos. Você vai ver o agir de Deus. Você vai ver as coisas novas que Ele tem para sua vida. E foi isso que eu fiz. Depois desse tempo, eu entendi que Deus estava me direcionando para outro lugar. E tudo encaixou. As coisas de Deus, elas vão se encaixar. Nada é feito por acaso. Quando você está escutando a Deus, quando você escuta a voz dele e você obedece, você vai ver que as coisas, elas não são por acaso. É tudo Deus guiando. Mas para isso a gente tem que ter esse discernimento de saber o que realmente é o que Deus está falando para a gente fazer. Aqui em Salmos 98, no versículo 2 e 3 diz: O Senhor anunciou a sua vitória e revelou a sua justiça às nações. Ele se lembrou do seu amor leal e da sua fidelidade para com a casa de Israel. Então, quando a gente é fiel àquilo que Deus faz, àquilo que Deus fala, automaticamente vai ser exposto. A gente não precisa forçar. Você não precisa forçar para as pessoas que você tá bem, que você tá crescendo, que você tá evoluindo. Tem um processo e Deus, ele vai respeitar a nossa estrutura e ele não vai permitir que você seja exposto sem primeiro ele te moldar, sem primeiro ele te estruturar. Então tenha certeza disso. Quando Deus está preparando algo para você, mesmo que está demorando, eu lembro também que eu vi aqui uma coisa que eu escrevi sobre eu achar que estava demorando, porque comigo estava demorando. Porque a gente vê as pessoas ao nosso redor crescendo, as pessoas mais adiantadas, e a gente começa a se comparar. Isso é um ato, assim, extremamente errado. Nós não devemos fazer isso. Nós devemos confiar que cada um tem o seu tempo, cada um tem a sua estação. E Deus, ele vai respeitar a estação de cada um de acordo com a sua estrutura. Então, eu me lembro que eu me comparava, que eu olhava para as outras pessoas e eu falava assim, por que eu tô passando por tudo isso? Mas, na verdade, Deus estava me preparando para algo maior que Ele queria para mim. E eu creio nessa verdade, eu creio nessa palavra de Deus que Ele pode nos levar além, mas a gente precisa obedecer. E o obedecer, muitas vezes, ele é muito doido, porque as pessoas ao redor, elas não vão entender. Mas Deus, Ele sabe onde Ele quer nos levar. Para isso a gente precisa andar na fé, sustentar a nossa fé para aquilo que Ele quer. Então eu quero te encorajar a sustentar a sua fé e a não se perder no caminho, a não se comparar, a não ficar achando que só com você não acontecem as coisas. Mas quando Deus te direcionar para algo, faça
Faça, não espere algo surpreendente, alguma coisa cair do céu para você mudar, para você tomar uma atitude. Tenha atitudes novas. As suas coisas só vão mudar quando você mudar o caminho, quando você parar de seguir aquilo que você quer, mas você ir pelo caminho que Deus está te direcionando. Eu tenho certeza que você não vai se arrepender. Pode ser daqui 1 ano, pode ser daqui 2 anos, ou pode ser daqui 1 semana, mas você também vai ver as mudanças que Deus vai fazer na sua vida quando você começar a ter mais fé e mais obediência.